Boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Silmara Kister, professora do curso de Museologia da Universidade de Brasília e coordenadora do evento Nas Trilhas da Informação, a FCI, nos 60 anos da UNB. E hoje nós temos a grata satisfação de conversar com a professora Elmira Simeão e com o professor emérito da Universidade de Brasília, Antônio Miranda, cuja vida é dedicada à arte e à ciência. E nós convidamos, na tarde de hoje, a professora Elmira, professora do curso de Biblioteconomia, é professora da pós-graduação, pesquisadora, e que nos fará a honra de apresentar o poeta e professor Antônio Miranda. Seja muito bem-vinda, professora Elmira, professor Antônio Miranda. Muito obrigada à professora Silmara Kister. Eu quero agradecer aos organizadores do evento, do projeto Nas Trilhas da Informação, e particularmente a professora Silmara e a Camila, que estão aqui nos orientando nesse evento agora à tarde, que tem como principal objetivo falar um pouco da carreira e do trabalho do professor Antônio Miranda, mas também ter um olhar do próprio Miranda sobre a convivência dele com o Darcy Ribeiro, criador da Universidade de Brasília. E eu acho que nesses 60 anos da UNB, nas trilhas da informação, é preciso também ter esse olhar da informação, ou dos pesquisadores da área da informação, sobre o Darcy Ribeiro. Lembrando que o nosso entrevistado, nosso querido professor Antônio Miranda, além de poeta, escritor e cientista, ele é uma pessoa de uma experiência ímpar com o Darcy Ribeiro, que ele vai nos relatar e contar hoje, essa experiência e essa convivência tão importante e que marcou, com certeza, a vida dos dois. Eu vou fazer a apresentação do professor Antônio Miranda, agradecendo, inclusive, a oportunidade de tê-lo como meu professor orientador. Ele foi a primeira pessoa que formalmente me recebeu na Universidade de Brasília, e a ele eu me dedico também, dedico todo o carinho e atenção, porque tenho uma dívida muito grande com ele, porque ele me acompanhou durante todo o meu trabalho, minha pesquisa de doutorado, e depois também na minha transferência para a Universidade de Brasília. Me recebeu com muito carinho e somos sempre amigos, muito queridos. Eu gostaria de destacar nessa oportunidade que hoje à tarde, ao pensar sobre o professor Antônio Miranda e a procurar na sua página na internet, entre as milhares de páginas que estão lá, as informações sobre ele, realmente é uma coisa espantosa, maravilhosa ver o trabalho dele e a complexidade das ações e da produção científica e intelectual do professor. Lembrando que o Conselho Universitário da UNB, por aclamação, decidiu a concessão do título de professor emérito ao professor Antônio Miranda, e a Faculdade de Ciência da Informação, junto com o Instituto de Letras, assinaram essa petição, que teve apoio de diversas entidades, da BDF, do IBICT, da Associação Nacional de Escritores, enfim. Nessa oportunidade, tivemos realmente um apoio significativo de várias entidades a essa homenagem tão merecida que a Universidade de Brasília fez ao professor Antônio Miranda. Miranda é maranhense, nascido em 5 de agosto de 1940, na cidade de Bacabal, no Maranhão, às margens do rio Mearim. Membro da Associação Nacional de Escritores, é colaborador de muitas revistas e suplementos literários no Brasil e no exterior. Foi professor e coordenador do programa de pós-graduação em Ciência da Informação e também diretor do antigo Departamento de Ciência da Informação e Documentação da UNB, agora Faculdade de Ciência da Informação. Aliás, a mais nova unidade acadêmica da UNB, cujo projeto de faculdade o professor Antônio Miranda ajudou a construir. Mesmo aposentado, o professor continua ministrando aulas na UNB e em outras universidades, dando palestras, produzindo, publicando, produzindo e-books, enfim, a sua produção é infinita. Doutor em Ciência da Comunicação pela USP, ele fez mestrado em Biblioteconomia na Loughborough University of Technology, na Inglaterra,
e a formação em bibliotecologia foi na Universidade Central da Venezuela, em Caracas. O professor Antônio Miranda é o nosso convidado de hoje, e a ele o nosso sincero agradecimento pela participação nessa programação de Nas Trilhas da Informação. Professor É Antônio uma, Miranda, fique à vontade. é uma honra para mim, né? Mais do que outra coisa. Eu estou muito emocionado e espero estar à altura desse desafio que é maravilhoso. Então, Miranda, depois de comentar um pouco sobre essa sua trajetória na Universidade de Brasília, me pareceu muito peculiar essa sua produção artística e cultural ter também uma certa sinergia com a vida cultural e científica também do nosso querido Darcy Ribeiro. Eu sei que você conviveu com ele e eu queria que você falasse alguma coisa desses momentos e das lembranças que marcam essa convivência. Pois é, eu, final dos anos 60, eu fui para a Venezuela fazer o curso de biblioteconomia que eu havia começado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Recomecei lá. E, de repente, soube que Darcy Ribeiro, que estava exilado no Chile, que havia acabado de fazer um trabalho importante no Peru, estava sendo contratado para trabalhar na universidade lá de Caracas. E me colocaram à disposição dele, que foi algo realmente extraordinário para mim. Né? E nós passamos vários meses discutindo as questões a partir dos textos que ele se tornou famoso no mundo inteiro na questão da pedagogia, né? Do processo de ensino-aprendizagem que ele desenvolveu no Brasil e em muitos países do mundo. Até que aconteceu algo muito grave que eu vou contar depois. O encontro com Darcy Ribeiro também mostrou essa preocupação que ele tinha em relação à área de informação dentro do contexto da criação de uma universidade. Me lembro que você comentou que ele chamou, inclusive, com essa preocupação de falar sobre a criação da biblioteca universitária. Essa temática da informação era uma temática importante na visão do professor Darcy? Sem dúvida nenhuma, Darcy foi levado porque ele tinha uma nova pedagogia, uma forma muito mais interativa de trabalhar com os alunos, de desenvolver estudos com a comunidade. E ele foi fazer isso na Venezuela, que naquele momento estava num momento especial, democrático, né? Com uma situação econômica invejável por causa da produção de petróleo, e a universidade era relativamente nova, precisava do impulso e da experiência de uma figura como o Darcy Ribeiro para ajudar no aperfeiçoamento daquela experiência. Onde estavam também outros professores do Chile, do México e da Espanha, né? E até mesmo professores da França. Ou seja, a universidade tinha todos os recursos para levar esse pessoal para transformar a Universidade de Caracas, a Universidade Central da Venezuela, numa instituição líder na América Latina. E esse projeto, você teve a oportunidade de acompanhar? Ele deu início a alguma iniciativa importante que a gente pode identificar nos dias atuais? Sem Eu dúvida queria nenhuma. Ele discutia com os professores, ele mostrava as teorias e as ideias e projetos dele, e nós estávamos exatamente tentando implementar isso na programação da própria universidade. Lamentavelmente, em um determinado momento, a universidade houve mudança de governo, houve a denúncia de que havia pessoas terroristas vivendo na universidade, ele vivia no prédio dos professores e eu dos estudantes, e de repente fomos surpreendidos que numa noite a universidade foi invadida e fechada e todos nós fomos presos e levados para uma delegacia da cidade. E depois disso, Darcy foi mandado de volta para o Chile e eu fiquei 48 horas preso, porque o consulado do Brasil interviu em meu favor. Naquele momento, o Brasil não era reconhecido pela Venezuela como um país com direito a ter um reitor, né? Ou ter um embaixador de verdade.
Então, quem realmente dirigia era o Alberto da Costa e Silva, que era o cônsul, né, que foi, interviu e me conseguiu tirar da prisão. E eu não pude voltar mais para a universidade para morar, apenas para continuar minhas pesquisas. Mas Darcy Ribeiro voltou para o Chile e passei muitos anos até revê-la, como eu vou explicar mais adiante. Professor, além dessa convivência com o intelectual, o senhor teve também a oportunidade de conhecer um pouco da poesia do Darcy Ribeiro. Como era esse lado poético do Darcy? Pois é, daquela época ele ainda não era manifestamente um poeta. Isso aconteceu para valer quando, depois dos 70 anos de idade, quando ele publica esse livro já muito maduro que vamos mostrar para fazer a leitura, Eros e Thanatos. Não? Na verdade, naquele momento ele não se considerava nem falava de poesia, só falávamos de assuntos estritamente acadêmicos. Né? E, lógico, convivíamos com os professores, dávamos entrevistas aos jornais da cidade e tentando que fosse da forma mais interativa possível com o próprio ambiente que nós estávamos tentando transformar. Eu não sei se a professora Silmara me complementa, mas no projeto central, né, na praça central, né, no projeto original da criação da Universidade de Brasília, foi pensado, né, e imaginado pelos seus criadores, incluindo o próprio Darcy, a criação de uma praça, né, central, uma praça maior, em que nós teríamos não só a reitoria, obviamente, né, a principal, com seu papel administrativo fundamental, mas nós tínhamos ali a biblioteca e o Museu da Civilização Brasileira. Quer dizer, os Exatamente. espaços da informação eram centrais na perspectiva desse projeto de educação que o professor Darcy tinha em mente, junto com os outros idealizadores. Eu acho que isso é muito significativo, né? Ter no eixo central uma biblioteca e o Museu da Civilização Brasileira, né? Uhum. Pois é, e Darcy, eu reencontrei anos depois, eu vou explicar. Eu estava já professor da Universidade de Brasília, já há muitos anos sem vermos, nós nos encontramos por casualidade num voo entre Brasília e o Rio de Janeiro. E ele estava, a pedido do Brizola, que era governador do Rio de Janeiro, montando uma nova universidade, a Universidade Estadual Norte Fluminense, na cidade de era lá no norte do Rio de Janeiro, ele tentou montar essa Acho que nova universidade. Goitacazes, não? Exatamente, na Universidade de Goitacazes lá. Aí eu fui, ele queria que eu fosse com ele direto para morar com ele lá na cidade de Campos, de Goitacazes. Eu disse, não, eu não posso, eu tenho compromisso com a Universidade de Brasília, mas estou à sua disposição nos fins de semana, alguns períodos que você me convoque, e assim foi que aconteceu o nosso reencontro e o nosso restabelecimento de um trabalho conjunto. Né? Eu passei aí a Campos, entrevistei professores, entrevistei alunos, fui a outras bibliotecas, porque o objetivo era criar uma universidade com uma biblioteca universitária dentro dos novos moldes de ensino projetado pelo próprio Darcy Ribeiro. Né? Eu visitei, inclusive, depósitos de livros em vários estados do Brasil que estavam disponíveis e consultei, obviamente, a alunos e professores o que era mais adequado para as atividades que eles iam exercer, tanto de pesquisa quanto de estudos, né, universitários. E até aí eu fui, porque quando saiu Brizola, no final do governo dele, também Darcy Ribeiro foi embora e eu não voltei mais a Campos de Goytacazes. Lamentavelmente, não posso dizer até que ponto nós chegamos e daquilo que foi projetado foi efetivamente realizado e conservado. É um dos aspectos que chama a atenção na trajetória, na biografia do Darcy, esse idealismo, né, pela educação, essa segurança de que a universidade e a reflexão, né, a discussão da sociedade na universidade representaria realmente a solução para o futuro e os problemas do Brasil. E ele acreditou nisso até o final, né, mesmo todos os desencantos que
e os desafios que sofreu durante a sua vida como professor, né, como criador das universidades É. e como político também. E agora vamos mostrá-lo também como poeta. Esse livro que ele escreveu, Eros e Thanatos, nós vamos agora seguir com a imagem, eu vou ler um poema que ele escreveu chamado Idos e Sidos, que é um pouco autobiográfico. Eu acho que isso é uma maneira também de apresentar como ele se via e como nós devemos efetivamente vê-lo, segundo esse entendimento. É possível mostrar o vídeo, então? Eu pedi a Camila, que está nos apoiando aqui, que faça a projeção, É. para que o professor Miranda nos mostre Eu quero esse mostrar a lado capa poético, né, do e eu vou Darcy. ler o poema Idos e Sidos. E esse livro, professor, ele publicou em que ano? Foi publicado em Foi que já ano? questão de 20 anos atrás, ou seja, já no final do século. Diferente do nosso encontro primeiro da Venezuela, que foi nos anos 60, do século passado. Para ser exato, ele foi publicado em 1998. Darcy nasceu em 1922 e, lamentavelmente, desapareceu em 1998, que é quando publicaram o livro dele, né? Que eu tive a oportunidade de adquiri-lo e vou ler o poema para vocês entenderem melhor essa visão própria dele sobre a sua própria forma de vida e visão de mundo. Posso ler? Vamos mostrar o poema? Vamos dar mais ali embaixo? Desce um pouco. Aí. Essa é a capa do livro, Eros Thanatos, né? Que é a ideia do amor e um certo inferno, que é a vida das pessoas e, no caso, a própria vida dele. E, por último, o poema que eu vou ler. Foi publicado pela editora Record, no Rio de Janeiro, em 1998. O poema diz assim: que é que fiz? Não fiz de mim. Que é que fiz na vida, da vida? Quem sou eu? Esse eu que me sou. Um pouco como aquela coisa do Ricard, né? Eu si mesmo. Minhas mãos me pendem soltas, inúteis pelos fazimentos. Só servem para escrever, acarinhar. Não sei dançar, nunca soube. Olho idiota o céu estrelado. Não conheço estrela nenhuma. As árvores, tantíssimas que vi, recordo inumeráveis, enormíssimas, nem não sei quem são. Diante das flores me extasio. Tolo, só reconheço rosas, orquídeas, cravos. A música clássica me atordoa, cansa. Quem sou eu, septuagenário, que esgoto meu tempo de me ser aqui, insciente, perplexo, inexplicado, só cheio de saudades de mim, de tantos eus que fui, sidos, idos, somos descartáveis, sei, mas dói. Esse é o poema dele, que, de certa maneira, é uma autodefinição da sua própria relação com o mundo. O sentido do ser inacabado, né? Dessa busca contínua de conhecer e não conhecer, né? Você conhece as estrelas, mas não conhece as estrelas, né? É um pouco a ideia do Ricard, né? O eu e o si mesmo. Não? Ele está sempre buscando, idealizando-se. E ele é imperturbável, ele é uma pessoa que se não tinha um autocontrole perfeito, é uma pessoa que vivia espontaneamente da maneira como ela ia acontecendo. Ele não tinha muitos limites para a própria forma de viver. Né? E o que mais? Eu leio o meu poema também? Não, me chama a atenção, eu queria que você comentasse esse estilo poético do Darcy, que me parece um pouco esperpêntico, ou eu estou enganado, né? Não há uma certa rima, uma combinação, mas também É, um é impacto um, pelas palavras. Exatamente, ele é muito esperpêntico, né? É aquela pessoa que vai dramatizando os próprios sentimentos
contrastando as coisas, entrando em conflito com o seu próprio pensamento, que na verdade é o que prevalece, né? Porque Darcy era um homem de ímpeto, era um homem de realização, era um homem de vivência. E às vezes a vivência nem sempre é aceita, nem por ele mesmo. Ele próprio se contradizia, ele próprio extravasava seus próprios rigores, seus próprios limites, que ele, na verdade, não tinha limites. Na verdade, ele era conhecido como uma pessoa extemporânea, fora do seu tempo. E continua sendo assim, porque ele continua lido, né? Continua nesse livro que, por sorte nossa, ele nos deixou no final da própria vida. E continua vivendo neles, né? Com certeza, os ideais dele estão vivos, né, as pessoas que acreditam, né, naquilo, nas convicções e nas certezas que ele tinha em relação à universidade, em relação à educação, em relação à preocupação com o meio ambiente, a causa indígena. Era realmente uma pessoa ímpar nesse aspecto e continua, os seus textos estão cada vez mais atuais e necessários nesse momento. O tempo que ele passou no Peru foi exatamente pensando como é que ele colocava as línguas nativas de uma forma mais verdadeira, mais vivencial, mais reconhecível até pelos próprios indígenas, que estavam, em certa medida, marginalizados. Ele botou aquelas línguas, né, como parte do ensino normal, corrente do país, que antes não era fato concreto. Né? E acho que ele teve essa mesma preocupação no Brasil, não é mesmo? Com certeza, né? Infelizmente, né, todos os ideais e os desejos não foram concretizados, mas deixa um legado muito importante sobre a causa indígena e a preocupação com a Amazônia, inclusive, com a natureza e com a sustentabilidade. Mas eu queria também comentar, desculpa, Silmara, pode falar e eu sigo. Não, só achei interessante o próprio título do poema, Idos e Cidos, né? É a essência dele, é ele. Exato. É ele, né? Quer dizer, aquilo que foi, aquilo que é e que ele viveu. Exatamente. Né? E as argumentações, os questionamentos continuam. Né? Por isso inacabado. Né? Muito lindo. Diga, Miriam. Não, eu queria comentar exatamente sobre esse aspecto esperpêntico, também falando um pouco da poesia do Miranda, né? E perguntando a ele se ele não tem nenhum poema, né, para nos brindar nessa tarde de hoje. Eu só que, assim, antes do professor nos brindar com esse poema, eu estou muito curiosa, professor, se o senhor puder, assim, nos contar, né, como é que foi esse seu processo de descoberta com a poesia? Essa é uma questão, e uma outra questão que me veio muito assim, como que é a concepção do criar, como é que surgem as ideias? Eu sei que é uma coisa que não dá nem para descrever, mas assim, porque eu pinto, né? Eu faço arte também, né? Eu trabalho com pintura, então a forma como as ideias vêm em mim, surge a ideia e eu preciso fazer, é uma necessidade de eu fazer aquilo, senão eu perco. Eu queria entender um pouquinho também do seu processo. Quando isso começou, como que é esse seu processo de criar? Eu sou maranhense, a terra de poetas. Né? Quando comecei a escrever poesia, aos 9 anos de idade. Aos 12 anos de idade, eu fiz o meu primeiro livrinho de artista, um livro feito à mão, desenhado, com poucos exemplares, para distribuição mais entre amigos e pessoas das minhas relações, que hoje já está na minha própria página web, disponível para quem quiser ver. Porque era uma poesia de criança, mas que, de certa maneira, era bastante irreverente para aqueles tempos. Né? Depois eu mudei para o Rio de Janeiro e vivi uma época fantástica no Rio de Janeiro. Eu conheci Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, convivia, publicava no Jornal do Brasil, que era o grande jornal da cidade, né? Ele tinha suplemento dominical do Jornal do Brasil, eu comecei a escrever. Eu me lembro que uma vez até me perguntaram, você é um menino muito rico. Eu digo, por quê? Porque você nunca veio cobrar os seus cheques dos trabalhos que você publicou no jornal.
Eu peguei o dinheiro e comprei, sabe, uma coisa fabulosa, uma máquina de escrever. E descobri uma outra modernidade da época, que era o mimeógrafo. Comecei a publicar livros em mimeógrafo nos anos 60, coisa que depois virou moda aqui em Brasília, no Brasil, nos anos 70 e 80. Eu publiquei meus primeiros livros mimeografados na Venezuela nos anos 60. Inclusive, vários desses livros estão hoje sendo vendidos pela internet, porque eu só fiquei com um ou dois exemplares de cada um, né? Depois, é lógico, eu descobri a modernidade, passei a fazer poesia visual, quando eu tinha ainda, era garoto, dos anos 60, e passei a chamar minha poesia não de concreta, nem de neoconcreta, mas de poego-espacial, e hoje eu chamo de anima verbe voco visual, que é uma poesia em movimento, poesia em que o poema passa a ser animado, passa a ser fluido, né, e visível em movimento. Então eu passei por muitas épocas pela minha poesia, inclusive poesia social, às vezes poesia com fundamentos políticos, muita influência da filosofia, porque me interessou muito. E eu, quando tinha meus 22 anos, eu ganhei um concurso internacional. A Embaixada da Venezuela fez uma, perdão, não, da Argentina fez uma exposição no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, que era uma construção nova, moderna, né? E eu me candidatei e escrevi sobre o quê? Sobre a poesia do geometrismo, porque era a época de Piet Mondrian, daqueles artistas todos que desenhavam, faziam poemas geométricos, né? E eu ganhei o concurso, fui para a Venezuela para passar uma semana e passei 7 meses, né? Publiquei muito, dei cursos lá e assim por diante. Então, eu sempre misturei o lado artístico com o lado científico, né? Porque eu sempre estudei muito, ganhei concursos em todos os meus anos. Por exemplo, eu ganhei o prêmio da Universidade de Caracas no fim do ano, eu ganhei o prêmio da Universidade da Inglaterra, de Loughborough, né? E fui muito também festejado na USP. Então, eu sempre misturei. E é mais, eu fui para fui para escultura. A minha chácara é um espaço de esculturas, né? Sobretudo geométricas, que eu estou publicando um livro agora na Amazon.com com esse material, e também teatro. Na Venezuela eu montei uma coisa que eu levei para vários diretores, ninguém quis montar a peça. Disse, mas isso é poesia. Eu digo, sim, é poesia musicada, é musical. Aí um argentino maluco como eu montou a peça, Carlos Alberto. Foi um sucesso tão grande que nós visitamos 20 países com a peça. Passou 50 anos sendo apresentada e agora está completando 50 anos, vai ser apresentada de novo, né? De maneira que que se chamava Tu País Está Feliz. Só foi montada no Brasil uma vez, no interior da Bahia, por crianças. Isso que é Né? perguntar. Foi montada, aqui já se tentou, mas por causa da pandemia até hoje não foi possível trazê-la. Antes, por causa da ditadura, por causa do conteúdo crítico, né? do espetáculo. Era Tu País Está Feliz, não era necessariamente uma afirmativa, mas uma negação. Né? Por outro lado, depois veio a pandemia e até hoje eu estou esperando a oportunidade de reapresentá-la. Mas nós, todos os grupos de teatro montaram a peça, um no Peru e outro na Venezuela. E foram à Europa, para os Estados Unidos, andou por muitos países da América Latina e está na internet para quem quiser ver. E curioso, porque não foi apresentada no Brasil na época, porque todos os atores, em determinado momento, apareciam desnudos, sem roupa. Nada de moral, não tinha nada de moral no espetáculo. E até criança assistia. Para mostrar que o corpo humano é bonito, depende de como você apresenta, como você usa. E aí na peça teatral não tinha nada absolutamente de lascivo, de imoral, de provocativo. Tanto assim que, há pouco tempo atrás, me escreveu um professor lá da Venezuela, que ele usa meus poemas como mantra para a educação dos filhos dele. Muito simpático, né? É isso aí. Então eu vou ler para vocês um poema
de um livro que foi lançado pela Amazon.com. Eu tentei publicar no Brasil, mas não deu certo na época. E o título se chama Verdades Oficiais, que são aquelas que os governos aprovam, não? Quase sempre transformados até em livros escolares, não a verdade, mas aquela verdade que você quer levar a público. Então o poema se chama exatamente Verdades Oficiais. Todos somos iguais perante a lei. E os direitos constitucionais são para todos, os parentes, os amigos e os correligionários. Todos somos inocentes, até prova em contrário. Alguns são considerados inocentes, mesmo depois de comprovados os seus crimes contra o erário público. Repetimos, para que não reste dúvida. Usufruímos de todos os direitos constitucionais. Tortura, nunca mais. E estamos livres de preconceitos. Estamos livres de preconceitos. E somos cordiais. Nossos políticos são mais honestos. Nossos banqueiros mais patriotas. E os juristas mais judiciosos. Nosso céu tem mais estrelas, nossos coqueiros têm mais cocos e nossas galinhas põem mais ovos. Bem crítico e retrata bem o momento que estamos vivendo, professor. Essas verdades oficiais aí. Aliás, eu queria compartilhar aqui uma curiosidade do professor Antônio Miranda, que ele criou, né, o pseudônimo Barão de Pindaré Júnior, que é o autor das suas poesias mais picantes e mais desconcertantes, por assim dizer. E é com o Barão de Pindaré que ele mete a faca na política brasileira e comenta e critica e põe os pingos nos is, não é, professor? Exatamente. O Barão de Pindaré Júnior existiu de verdade. Ele era um barão lá no Maranhão, chegou a construir uma casa na cidade de Alcântara para receber o imperador do Brasil, que nunca foi lá, até porque sair da ilha para até lá, naquele momento, não foi possível. Então, até hoje não inaugurou a casa. E eu achei que podia adotar o nome dele, Barão de Pindaré, só que passei a ser o Júnior, não? E, lógico, passei a fazer essa poesia sarcástica, de deboche, de brincadeira, mas com certa responsabilidade. São coisas que eu, como Antônio Miranda, não posso dizer, mas que o Barão tem todo o direito de fazer isso para o público. Mas eu tenho outros pseudônimos. Cheguei até a fazer uma loucura de ter o pseudônimo de Frau Érica. Dizer como se fosse uma mulher, coisa que nem as mulheres têm coragem de dizer. Por exemplo. Eu prefiro não falar aqui agora porque não tenho de memória. Mas vocês podem imaginar. Mas eu vou Sem começar. nenhuma falta de respeito, ao contrário, de uma maneira, eu tenho dizendo que certeza as mulheres disso. deveriam estar realmente dizendo, e que hoje elas têm coragem de dizer e estão falando. Precisamos ter Exatamente. uma poetisa aí com esse pseudônimo para nos libertar. E empoderar as Exatamente. mulheres. Empoderar. Eu fiz exposições, eu me lembro, eu era soldadinho do Exército, aí cheguei no Ministério da Educação, que acabavam de fechar, porque trouxeram para Brasília, e eu montei a minha peça com meus poemas visuais, levei de vários amigos, vestido de soldado. Me vinham perguntar, digo, não, eu vim aqui por ordem no Ministério da... Ninguém me perturbou. Depois, nós levamos e fizemos no Museu Imperial de Petrópolis. Foi muito engraçado, porque na inauguração dessa exposição que eu fiz lá, eu chamei José Guilherme Melchior, que era um dos grandes críticos jovens da época, ele foi lá, né, apresentar. E não tinha ninguém para assistir.
Aí ele foi lá, um amigo meu, e convidou, olha, uma palestra aqui no museu, na sala, começaram a entrar as pessoas, e ele começou a falar versos em francês, lendo textos em inglês, e as pessoas não sabiam o que fazer, pegaram os seus pacotes, foram pouco a pouco saindo e foram embora. Quando ele saiu, ele continuou mais 2 horas falando, né? Ele era muito versátil, e muito capaz, por certo. Aí eu fui me desculpar com ele. Ele falou, mas desculpar por quê? Quando o Ionesco inaugurou a peça dele, na França, foi vaiado. E hoje ele é uma glória universal. José Guilherme Melchior nos legou, né, uma crítica literária de primeira linha no Brasil. E naquele dia não tinha, além de 2 ou 3 dos seus amigos mais próximos, não teve ninguém para assisti-lo. Mas valeu a pena. Professor, além do senhor escrever as É. peças e os poemas, o senhor já fez alguma interpretação também? Em teatro? Olha, aconteceu uma vez uma coisa muito interessante. Do País Está Feliz era feita por jovens, né? Como te falei, que apareciam até sem roupa em determinado momento da peça. Aí, uma vez, um dos atores falhou e eu tive que substituí-lo. E eu sabia meu texto de memória. E, lógico, eu tive que tirar a roupa também, não é? E Aparecida. Passados uns tempos, eu fui levado à casa de um dos homens mais notáveis lá da Venezuela, que tinha bastante dinheiro, fazia recepções. Aí o homem perguntou, seu nome, você quem é? Antônio Miranda? Ah, vou ter uma foto sua pelado lá no quarto dos meus filhos. Não é maravilhoso isso? Aí eu achei muito engraçado. Eu olhei a foto, realmente não tinha nada demais da foto, não. Faria tudo de novo. Não faço mais agora porque não estou mais em condições de fazê-lo. Professor, mas essa peça, do País Está Feliz, nós precisamos fazer no Brasil. Eu assisti o trecho dela. Ai, Ela precisamos está na fazer. internet. Tem 2 versões na internet para quem quiser assistir na minha página antoniomiranda.com.br. É Eu só abri botar Tu País Está Feliz. muito bom. Tem uma versão para crianças, tem essa tua, uma versão do Peru, tem uma versão venezuelana, e lógico que tem inclusive uma outra que foi remontada no Peru recentemente também, que ainda também está lá. Ou seja, tem várias versões da peça para ser vista pelo público. O professor, nós podemos dizer que essa peça inauguraria o AB3? Não, ainda não. Porque o AV3 veio até antes que eu fazia poesia visual, e já fazia poesia de movimento. Até vou contar uma história do encontro meu com Jorge Luiz Borges. Eu estava na Venezuela no ano 62 e me levaram à Biblioteca Nacional, onde Jorge Luiz Borges era o diretor. Aí ele já era cego, mas ele não foi cego a vida toda. E ele me perguntou, jovem, você podia ler um poema para mim? Seu? Eu digo, olha, eu só tenho poemas visuais. Ele falou, não, me explica como é que é um poema visual. Eu digo, é muito simples, olha, você pega a palavra desembarque. A última, aí você põe a última letra no final, E desembarque, depois o E desembarque, que o E desembarque, que o E, R que o E. Ele falou, entendi. Você vai fazendo um triângulo decrescente e formando um triângulo crescente. Tudo com uma palavra só. E o movimento é puramente mental, é um poema visual em movimento. Meus parabéns, jovem, gostei muito do seu trabalho. Eu fiquei emocionado com o elogio de Jorge Luiz Borges. Nada menos. Que bacana, hein, professor? Ele visualizar, né? Ele Na viu, ele realidade, ele enxergou mais do que eu. visualizou. É. Ele enxergou o poema mais do que eu. Ele viu a Ali ânima, verbo e vocabulário do poema na está o recriação. movimento. Ele enxergou o poema em movimento, né? Fabuloso isso? Nossa, Toda muito poesia é em movimento, mesmo quando parece estática, ela só existe quando ela está em movimento pela leitura. Seja um movimento puramente mental, seja agora usando tecnologias, botando as palavras em movimento efetivamente, como as tecnologias agora permitem fazê-lo. Na ânima, verbo e vocovisualidade. Destacando que o conceito do AV3, né? Ânima,
verbo vocovisual, o professor Miranda trouxe também como um argumento e um conceito a ser explorado dentro do contexto da ciência da informação. E a gente publicou juntos um livro, né, relatando esse fenômeno da linguagem que é a ânima verbo vocovisualidade. E levamos isso para alunos do programa de pós-graduação em ciência da informação. Num momento realmente muito frutífero, um debate que reuniu pesquisadores de diferentes áreas, onde nós comungamos esse conceito, né, essa nova linguagem que vem ancorada, né, com as novas tecnologias e que é muito utilizada pela museologia, né, atualmente. Pois é, eu sou bibliotecário e quando criamos a página de poesia, que foi na Universidade de Brasília, né, logo no início da sua gestão, depois eu trouxe, já estou há mais de 20 anos trabalhando nela, eu considero a minha página web como uma enciclopédia. Por quê? Porque ela elenca coisa. Você tem poemas, hoje são mais de 9 mil poetas, tem mais de 40 mil poemas, mas você tem vídeos, você tem entrevistas, né? Você tem várias sessões para ler poesia erótica, para ler poesia visual, poesia anarquista, poesia infantil, etc. Então, hoje em dia, tudo isso é imersivo, porque você entra na internet, frequenta a página e você depois pode cruzar entre os próprios leitores discutindo essas questões. Imagina o que está vindo agora, né? Que essas possibilidades já são aparentemente presenciais, sem selo, como é o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos vivendo uma nova realidade que veio para ficar, não é, gente? Hoje as páginas elas são imersivas na medida em que você penetra e ao mesmo tempo de troca de experiência entre as pessoas, já independentemente de quem fez aquilo, quem botou disponível para os outros. Por quê? Porque passa a ser um território de todo mundo, né? E de uma forma de um compartilhamento imersivo e criativo, e que daí se transborda em outros contatos, se desdobra em outras comunicações, através de outros blogs, outras coisas. E desse mundo a gente não escapa mais, não é? O professor Miranda, depois de ter feito, foi meu orientador de doutorado, né? E a gente começou a estudar o fenômeno da comunicação extensiva pela tecnologia. E mais recentemente, depois da publicação desse livro sobre o AV3, nós estamos juntos orientando uma pesquisa sobre comunicação imersiva. E esse estudo ele tem fundamento na experiência de um curador e diretor de museus. Então, toda a história de trabalho, a experiência de execução das inúmeras exposições e propostas que ele criou no contexto da museologia se traduzem nesse conceito de comunicação imersiva. Então, essa eu acho um trabalho extraordinário que está nos dando a oportunidade de entrar também no contexto da museologia, né, que é tão importante para a área de informação, para a ciência da informação. Você está falando do Barja, né? Do trabalho do Barja, exatamente. Exatamente. E ele fez exposições imersivas, da maneira que você andava, passeava dentro das exposições. Hoje isso é feito de uma maneira totalmente já não apenas física, mas inclusive de audiovisual. Fantástica. Nesse momento tem uma exposição sendo apresentada no Rio de Janeiro e São Paulo, maravilhosa, para pessoas viver e passear e entender, né, dialogando com aquilo que está assistindo, coisa que antes era mais difícil. Né? É a imersão como uma experiência, né? Exatamente. De percepções. Mas eu vou aproveitar aí a trilha da poesia, Silmara, para também escolher aqui uma poesia do professor Antônio Miranda, né, para mostrar aqui para vocês. E ela que tem uma poesia com um ritmo também esperpêntico, né? E se chama Poesia Útil. Você lembra, Miranda? Porque são milhares de poemas, né? Não sei se ele lembra desse Poesia Útil. Depois eu quero ler um também. Eu só publiquei até agora 70 livros. Então, eu vou recordar a você e apresentar a todos a Poesia Útil. Diz assim:
A poesia pode nos ensinar a plantar couve e a como chegar às estrelas, dos quanta aos quantos, daqui a todos os cantos. Adorei. Que lindo, que lindo. É tão interessante esse caminhar, essa construção do professor Miranda, dessa poesia em movimento, e chegar na academia. Olha só, a sensação que eu tenho é que houve essa concepção anterior, o ântia interior, né? E a partir disso, esse desmembramento até o AV3, porque eu só consigo falar AV3 por enquanto, tá? O ânima, vou até o ânima, né? Mas assim, o quanto que a poesia ela impacta. Então, a Elmira lendo essa poesia do professor, né? Ao mesmo tempo que ela é singular, você fala do todo, você fala do cosmos, é o micro e é o macro, isso se interage, isso, né, no pensamento do poeta, isso é maravilhoso. Chega para nós um presente em síntese, professor. É um presente. Você sabe, eu fico emocionado, por exemplo, anteontem me escreveram pedindo autorização para publicar um dos meus poemas num livro escolar. E muitas vezes, muitos dos meus poemas são usados em sala de aula. E já estão em muitos sites de escolas pelo Brasil e em vários países do mundo. Eu fico realmente feliz de que não faço para mim, eu faço para nós, para todos nós. E a sorte que a coisa acontece dessa maneira mais de troca de experiência e de aprender com eles ao mesmo tempo. É o caso que eu quero fechar falando da Elmira. Eu ensinava a Elmira, mas aprendia mais do que ensinava com ela. Elmira. Ai, como é bom ouvir isso, que lindo, professor. Acho que toda a minha trajetória na UNB teve sempre o cuidado e a orientação dele. Isso eu sou grata a vida inteira, porque quando eu cheguei na Universidade de Brasília, né, não conhecia ninguém, tá? E fui me candidatar ao doutorado. E eu me lembro até hoje que eu cheguei lá na coordenação, era o professor Emílio, o coordenador, e me pedi para fazer a inscrição, e ele perguntou, não, mas você não pode se inscrever. Eu disse, mas por que, professor? Você não tem orientador ainda. E naquele tempo era necessário uma carta de recomendação, e eu ainda não conhecia o professor Miranda, né? Embora a professora Graça Targino, uma grande amiga, já havia me falado sobre ele, né? Foi orientador dela também. E aí o senhor vai me impedir de fazer inscrição porque eu não tenho ainda o orientador, me deixe fazer a seleção, eu posso até não passar. Aí o professor, mas você precisa de um orientador. Eu disse, pô, então põe seu nome, não tem problema não. E o professor me tomou um susto, mas também foi muito carinhoso comigo, tá bom. Mas depois a gente vai conversar, porque eu tenho que ver o seu tema e tal, mas ele me deu essa licença, eu fiz a seleção do doutorado, fui uma das primeiras classificadas, né, isso me deixou muito feliz, e cheguei no final, né, como aquela zebra toda, né, que ninguém esperava, chegou aquela piauiense, e foi chegando e chegando, e eu cheguei ao final, finalmente, sem orientador. E no dia da entrevista, foi o dia que eu conheci o professor Antônio Miranda já na arguição, né, na minha seleção final. E a banca, né, com aquela arguição forte, né, para me testar, né, e eu já respondendo a tudo e a todos, e aquela expectativa da banca, né, de quem poderia me orientar. E o professor Miranda, né, já nos últimos instantes de exaustão, ele disse, parem, eu vou orientar esse projeto, a Elmira vai ser me orientando. E me acolheu com muita generosidade, e nós fizemos um trabalho junto, lindo, que foi premiado pela Ancib, inclusive, a tese. Eu dediquei essa tese a ele, e ele me deu de presente um poema lindo sobre o Ítalo Calvino, que foi uma grande inspiração, né? As 6 propostas para o próximo milênio, um grande livro, né, desse grande escritor, que me inspirou e me ajudou a escrever a minha tese, e foi o primeiro capítulo da tese que foi transformado em livro.
sobre sistemas de informação, né? Nós pegamos Ítalo Calvino e transformamos em uma linguagem tecnológica, né? Numa concepção e leitura de uma interpretação dessa nova linguagem tecnológica que depois surgiu com a V3. E aí ele me brindou com esse poema maravilhoso sobre o Ítalo Calvino. Merecido. Mas, Silmara, qual foi o poema que você escolheu para apresentar, do professor Miranda? Não, tudo bem. Esse processo, né, esse percurso acadêmico é maravilhoso. É uma descoberta, né? A gente acaba fazendo esses reencontros e somando conhecimento e crescendo pessoalmente e na própria escrita acadêmica, né? Eu escolhi, professor, amanhã, e diz assim: qual o significado de amanhã? Ave Malsã? Borborema? Maracanã? Quem sabe o tempo estanca, estica e fica como está agora e já. Afinal, por que afinal? Porque amanhã, se é sempre hoje, se é sempre um dia e outro dia e nada mais. Amanhã é jamais e mais e mais. Eu achei lindo, 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 de uma síntese do É, tempo é. presente. É maravilhoso, professor. Parabéns, Muito lindo bom. demais. É seu. Viu, Miriam? A Elmira ganhou do Ítalo Calvino, eu ganhei uma do professor Miranda. Lindo. Obrigada, professor. Maravilhoso. E temos mais alguma poesia para escutar pela sua voz, professor? Eu sei que tem tantas, mas alguma para nos brindar, né, Elmira? Para finalizar a sessão com um poema seu, um poema que você escolha para apresentar para a gente. Pois é, eu nem sei qual. Eu tenho tantos poemas que eu não sei por onde eu começo. Vou fazer. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Minorias. Negros são minorias? Com ou sem alforrias? Mulheres são minorias? Índios, talvez. Homossexuais? Cientistas? Ocultistas? Umbandistas? Minorias na corte são as que oprimem as maiorias. Os pobres, os deserdados da sorte. Uma minoria toda poderosa com uma minoria esfarrapada no desentendimento das teses de Florestan Fernandes. E acabo aí. O que são minorias? Eu me lembro quando era garoto, eu frequentava uma escola em Nova Iguaçu. A minha única, maior amiga minha era uma negra. Minha família achava meio estranho, né? E eu ia com ela para o Rio de Janeiro de trem, a gente ia frequentava o programa de rádio, assistia a Dalva de Oliveira, aquelas grandes artistas da época. E eu fui-me embora para Venezuela, depois morei em Porto Rico, morei em mais de 40 países pelo mundo. Um dia eu estava trabalhando na Biblioteca Nacional do Rio de volta e eu vi uma voz familiar. Era ela. Ela estava no meio de mendigos jogada no chão, no meio da praça. Eu entrei em estado de desespero. E ela me reconheceu e levantou, nos abraçamos. Eu a levei de volta para minha casa no bairro da Gávea. Quando chegou lá no bairro da Gávea, né, ela tomou banho, comprei roupas para ela. Ela tinha passado uns tempos num presídio e teve num manicômio. E a coisa começou a melhorar, a trabalhar. Mas eu ia me embora, porque eu ia me embora para um país, e minha família estava desesperada, como é que eu ia morar com uma figura daquela. Sabe como terminou a história? Ela desceu um dia e o porteiro
virou para ela: a senhora sabia que a senhora tem que andar no elevador de empregadas? A senhora não pode entrar no elevador social. Ela disse: eu não sou empregada. A senhora tem que andar no elevador de empregadas. Ela foi em cima, pegou uma faca e desceu. E foi em cima do homem. Conseguiram segurá-la, ela foi levada e nunca mais soube dela. Até hoje eu sofro com essa história. E era minha grande amiga. Nunca vi a cor dela, sempre vi a pessoa que ela era. É uma situação muito dramática, uma história realmente impactante. Bastante, Né? né? Mas ok, gente, é tudo que eu queria falar. Acho que falei demais, não foi, não? Não, foi excelente, professor. Agradeço a presença. Só comentando desse fato aí, para nós encerrarmos, né? Na vida da gente há muitos encontros, reencontros, desencontros, né? E sempre nos fica uma lição. Sempre nós tiramos da situação uma lição, né? E, sem dúvida alguma, a maior lição, né, que nós podemos tirar desse fato que um dia o senhor vivenciou, né, é que falta ainda a humanidade. Ainda falta a humanidade. Quando o senhor fala, eu nunca vi a cor, né, porque o senhor via a pessoa, o ser. Né? Então, o que falta hoje é a humanidade mesmo. Né? Nós trabalharmos esse sentido do humano, o sentido do amor. Né? O senhor escreve também sobre o amor. Então, e tudo isso liberta a gente. Né? Então, professor, eu só tenho a dizer que foi maravilhoso, né, professora Elmira, a nossa tarde foi maravilhosa, estar com pessoas de tanto conhecimento, de tanta experiência, né, na ciência da informação e nesse percurso também poético, que a poesia fala da vida, né, e nós na vida. Né? Então, eu agradeço mais uma vez. Professora Elmira, se quiser falar mais alguma coisa, professor Miranda, fique à vontade. Não, só agradecer a oportunidade de estar presente aqui nessa sessão de hoje. Muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigada, professora Elmira. E viva o UNB, 60 anos. Tchau, tchau.